Graça e paz, igreja. Que alegria ver meus familiares aqui, pequena parte. Meu sobrinho Wesley, Tom, minha sobrinha Thalia e minha irmã Lia. Que Deus abençoe por essa visita maravilhosa, que eu me alegrei muito. E obrigado a cada visitante também que está nos visitando hoje. Você também que está nos assistindo no YouTube pela primeira vez, ou Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já vai deixando o seu like aí, ajudando o canal a fortalecer. E vamos à palavra do Senhor. Já abre a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo número 9. O tema da mensagem que Deus tocou no meu coração a estar trazendo, e eu confesso que o Espírito Santo ele me quebrou em relação a esse tema, está lá em Mateus 9, verso 35 ao 38, e o tema da mensagem é a grande colheita. Para a gente não se demorar muito, já vou para a leitura, tá bom? Se tem alguém que não achou do seu lado, ajude-o, tá bom? Deus abençoe. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, ou seja, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Seara e colheita, a mesma coisa. Curve a sua cabeça, deixe a sua Bíblia aberta, porque pregador que diz para você fechar a Bíblia é um perigo. Então você pode acompanhar se o pregador está andando conforme a palavra, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, te pedindo que o teu Espírito Santo, ele vá de encontro a cada coração, Senhor. Ele amoleça os corações e faça com que a tua palavra, ela venha esmiuçar, ela venha quebrar pedras, ela venha quebrar barreiras, ela venha trazer esclarecimento, ela venha revestir os teus servos, os teus filhos com dons preciosos para ajudar no reino de Deus. Deus abençoa, visita cada irmão, cada irmã que aqui está presente, e aqueles que estão assistindo. Visita, Senhor, e faz maravilha no meio da tua congregação, em nome de Jesus, amém. Amados, esse tema, ele está envolvendo a questão de missões, está envolvido com missões, então não tem como a gente falar da grande colheita sem falar de missões. E eu estava assistindo a pregação do pastor Rai, não deu para me vir no culto, e parece que as coisas estavam se encaixando. Eu lembro que ele leu Atos, se eu não me engano, 13, né? Que falou acerca dos homens de Deus que eles estavam adorando, que eles estavam buscando, e então o Espírito Santo, ele fala: separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho preparado. E eu falei: nossa, amor, o pastor está pregando o que eu vou pregar, mas é uma confirmação, é Deus confirmando, e deixa Deus operar, amém? Então, prosseguindo, amados, então não tem como a gente falar de missões, não tem como a gente falar do reino de Deus sem falar de missões, e eu quero abordar nesse tema missões, que é um tema muito envolvente, trava-línguas, muito envolvente e muito impactante, e que muitas igrejas estão deixando de pregar sobre missões, que estão deixando de se envolver com missões e com evangelismo. Aí talvez você me pergunte: Fabiano, qual a diferença de missões e evangelismo? Olha, veja só que
Existe, vamos lá, duas maneiras de fazer evangelismo. Primeiro, o evangelismo é aquele que você pratica sozinho. Você pode evangelizar o seu amigo, seu parente, seu vizinho, seu patrão, etc. É uma coisa entre você e Deus e aquela pessoa que está ouvindo. Isso é uma coisa que é praticada entre você, é individual, essa é a palavra. E evangelização, isso aí eu aprendi com a aula do pastor Rai. Evangelização, ela está ligada à igreja. É a igreja que prepara, é a igreja que envia. E missão, o que seria missão? A missão, ela está relacionada a ir para fora, a ser enviado para fora. John Stott, ele diz o seguinte: missões significa a atividade divina que emerge da própria natureza de Deus. Em suma, missões é sair da situação tranquila e serena que você se encontra e ir de encontro a todo aquele que precisa conhecer a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Para John Piper, existe apenas 3 tipos de cristãos quando se trata de missões. O primeiro é aquele que vai. O segundo é aquele que investe. E o terceiro são os desobedientes. Então, o primeiro é aquele que vai fazer evangelismo, aquele que vai fazer missões. O segundo é aquele que investe em missões, investe no missionário. E o terceiro é o preguiçoso, é aquele que não faz nada, né? Os desobedientes. Deus, ele é o maior missionário de toda a história, desde a queda do homem até a salvação da última alma. Deus é o maior missionário de toda a história. E, desculpe, e você pode comprovar isso lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, parte B, onde Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Adão, ele recebeu esse encargo de Deus. Ou seja, os seus descendentes receberam esse encargo de Deus de ser abençoadores das nações. Porém, a gente sabe que o resultado ele não foi positivo. O povo de Deus falhou com isso, os judeus falharam com isso. E então é onde Jesus vem, ele morre pela humanidade, mas antes disso ele faz uma coisa maravilhosa, que é fundar a igreja. E então Jesus ele funda a igreja. E essa igreja é uma igreja missionária aqui na terra. E essa igreja, ela tem o papel de quê? De salvar não somente o judeu, mas levar esse evangelho de salvação e boas novas para toda a humanidade, em todas as eras. E até hoje, essa graça, ela está sendo derramada sobre as nossas vidas. Amém? E você é um vaso para derramar essa bênção na vida de outras pessoas. Amados, Jesus, ele deixa bem claro que a sua missão, ela estava além do território de Israel. O alvo da sua graça era alcançar o mundo inteiro. Se você abrir sua Bíblia, lá em João 10:16, vai estar escrito assim, ó: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Entendes? E essas ovelhas que são de outro aprisco somos nós. É o seu vizinho, é o seu parente, é o seu irmão, é o seu cônjuge, é o seu patrão, é aquela pessoa que está no seu convívio, é aquele viciado que está lá na Cracolândia.
é aquele dono de facção, aquele chefe de boca. É essas pessoas que Jesus morreu por elas. E no primeiro ponto, eu fiz questão de separar essa mensagem em 2 pontos. No primeiro ponto, eu quero destacar o seguinte, que é preciso entender para executar. Então, Jesus, ele faz um chamado, e eu gostaria de estar lendo mais uma vez, Mateus 9:35. Jesus diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Glória a Deus. Então, nesse primeiro ponto, nós temos que entender que Jesus era mestre, Jesus era um líder espiritual, e ao mesmo tempo que ele ensinava, ele estava fazendo, ele arregaçava as mangas, ele fazia, ele ia de encontro para ver o que necessitava, o que precisava, ele estava junto. Jesus ia de cidade em cidade, passando por todos os povoados para levar as boas novas. Ele ensinava nas sinagogas, curava as enfermidades, expulsava demônios e anunciava o reino de Deus. Então, o que eu quero trazer com isso? É necessário que nós venhamos sair do nosso comodismo, é necessário que nós venhamos sair do nosso gueto, do nosso eu, e ir de encontro às almas que estão precisando. E esse é trabalho de quem? Esse é trabalho da igreja. E vejam só, nós carregamos o nome de Batista Missionária. Aí talvez você fale assim: poxa, o pastor tem que fazer, poxa, a liderança tem que fazer, poxa, o irmão tem que fazer. Começa por você, meu irmão. Ao mesmo tempo que você aponta o dedo, essa responsabilidade é sua em primeiro lugar. O que você tem feito pelo reino de Deus? O que você tem feito pelo reino de Deus? Você tem se importado com almas? Você tem investido em almas? As pessoas do seu convívio, do seu trabalho, elas sabem que você é um cristão? Ou você é um 007? Reflita. Segundo, Jesus, ele se compadeceu das multidões. Então, para Jesus se compadecer da multidão, ele teve que sair. Ele teve que ir lá naquela cidade. Ele teve que ir lá naquela casa. Ele teve que ir lá naquele povoado. E então ele viu aquela multidão que estava como ovelhas que não tem pastor. E ele se compadeceu desse povo. E então ele vê que essa multidão estava aflita, como ovelhas desamparadas, desgarradas, sem pastor. E então Jesus, ele traz aqui para o seu colegiado, para os seus discípulos, o preço de uma alma. Qual é o preço de uma alma? Qual é o preço que tem o seu próximo? Pois é, Jesus morreu por ele. Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós. Então ele ensinou aos seus discípulos o valor que tem missões e o quanto essas missões elas são carentes de ajuda, elas são carentes de obreiros que estejam dispostos a pagar preço. Sabe, quando Jesus fala assim: e ser-me-eis minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, na Judeia, até nos confins do mundo, quando ele fala assim, ser-me-eis minhas testemunhas, a palavra testemunha, ela é uma pessoa que sofre morte violenta em prol do Evangelho.
Esse é o que significa no original. Testemunha no original significa martos, que vem de martírio. É aquela pessoa que se entrega em prol da obra de Deus. É aquela que testemunha o que Jesus fez, o que Jesus realizou na cruz do Calvário. Quarto, Jesus ele ensinou o valor da oração. Ele fala assim, olha, peçam, pois, ao Senhor da colheita, peçam, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Isso aqui me faz refletir sobre o quê? Sobre Isaías capítulo 6, onde Isaías, Deus permite, Deus abre os olhos de Isaías, e ele vê o céu aberto, e Deus faz uma simples pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então Isaías, ele, calma aí, eis-me aqui, Senhor. Isaías, ele entende o propósito de Deus, ele não vai, ele entende o propósito de Deus, e aqui Jesus, ele também está trazendo isso, para que o seu colegiado, ele reflita, em relação a tudo isso que está à sua volta. Ele diz assim, orem para o Senhor da colheita, peçam ao Senhor da colheita, roguem ao Senhor da colheita, que envie obreiros para a grande seara. E esses obreiros eram eles mesmos. Jesus estava fazendo com que eles viessem refletir da responsabilidade, e agora eu digo a você, meu irmão, quantas pessoas estão dentro das igrejas, com ferramentas maravilhosas, prontos para trabalhar na obra, jovem com vigor, jovem com saúde, cheio de energia, mas as suas ferramentas estão cegas, inutilizadas. Quantas pessoas estão cheias de dom, mas estão enterrando seus talentos, estão enterrando seus dons, dizem assim, não, que outro faça, eu ir lá na Cracolândia, de jeito nenhum, eu visitar o encarcerado, de jeito nenhum, negativo, morrer por um guerrilheiro, morrer por um líder de facção, de jeito nenhum, deixa que outro faça. Meu irmão, se Deus ele te revestiu de um dom, execute, porque lembra do atalaia? O atalaia, vem uma sentença sobre ele, se o atalaia, se o vigia, o sentinela, ele vê o perigo vindo, e ele não toca a trombeta, não avisa o povo que está vindo o problema, o perigo, e o sangue daquelas pessoas vão cair sobre a vida dele. Então, se você sentiu o chamado de Deus para evangelizar, para fazer missões, e você cruzou os braços e disse que outro faça, você vai pagar um preço. Não sou eu quem estou falando, é as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. E o quinto, Jesus ele ensina a quem pertence à obra, a quem pertence à colheita. Se você deixa de fazer, não é a igreja que você está negando, não é o pastor Rai que você está negando, é o próprio Deus que é dono da colheita. Ele é o dono da colheita. Segundo e último ponto, os campos estão prontos para a colheita. Os campos estão prontos. Então, na obra de Deus, note isso, amados, na obra de Deus sempre tem lugar para mais um. E esse mais um pode ser você. Você que está nos assistindo, você que está ouvindo essa mensagem, esse mais um pode ser você. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. Faça valer a pena o chamado de Deus para a sua vida.
Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 14. Verso 13, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Então, a gente vê aqui que é necessário a igreja primeiro enviar, mas também é necessário que você ouça a palavra, porque as pessoas estão precisando de que alguém vá lá de encontro. Tem gente que está esperando a sua resposta, a sua ação, a sua entrega. Aí eu te pergunto, e se a igreja cruzar os braços? E seus membros disserem, eu não vou? Se isso acontecer, eu te afirmo que se a igreja deixar de ir, se a igreja deixar de orar, o Espírito Santo de Deus vai continuar exercendo esse chamado. Sabe, quando Jesus diz assim, ó, grande é a colheita, eu ouso em dizer que essa essa grandeza, ela não veio do homem, foi de Deus. Foi de Deus. E eu quero fazer uma merchandising aqui desse livro chamado Fator Melquisedeque. Ele conta histórias extraordinárias. E eu gostaria de contar uma para vocês. Tem um povo, o livro conta a história de um povo chamado os Wa. Esse povo, eles tinham a fama de ser os caçadores de cabeça. Então, eles faziam isso não por bel prazer, mas para apaziguar espírito. Eles faziam isso por causa da colheita. Então, eles caçavam cabeça. Então, esse povo era cerca de 100 mil indivíduos, e então eles eram chamados de Uzwa, W-A, Uzwa. E vamos lá, olha, vejam só, olha o que diz o autor do livro. Ele diz assim, ó, de tempo em tempo, profetas do Deus verdadeiro, a quem o povo de Uá chamava de Siê, esse Siê é o Deus verdadeiro, que a tribo acreditava. Então, levantava-se para condenar o profeta, levantou-se, esse profeta é chamado de Puxã. Então, o profeta se levantou para condenar a caça de cabeças e o apaziguamento de espírito, com base em que o Deus verdadeiro, afirmou Puxã, ele estava prestes a enviar o muito esperado irmão branco com uma cópia do livro perdido, ou o livro sagrado. E se ele se aproximasse do território Uá e soubesse que a tribo estava praticando a caça de cabeça ou a perversidade, ele poderia considerar os seus membros indignos do livro de Deus, o livro do Deus verdadeiro, e ir embora. E se isso acontecesse, os Wá jamais teriam a oportunidade de receber de volta o livro perdido. Essa referência está neste livro, página 97 e 98. Então vejam, amados, que o Espírito Santo de Deus, ele se dirigiu a esse líder da tribo por meio de sonhos, por meio de revelações.
colocando na mente desse homem que um homem, essa tribo, entenda que ela nunca foi civilizada, ela nunca recebeu a visita de homem branco, eles eram caçadores de cabeça, então já dá para imaginar. Então essa tribo, ela foi orientada pelo Espírito Santo de que viria um irmão branco com um livro, uma cópia do livro sagrado, e então se eles fossem encontrados em pecado, eles iam perder essa oportunidade de ser orientados por essa palavra, e essa palavra nós sabemos que é as Escrituras Sagradas. Então Deus estava preparando o coração de um povo que nunca foi visitado por um missionário. Então o mérito nunca foi e nunca será meu, nunca foi e nunca será do homem, para que ele diga, eu que fiz, eu que fiz. Então, o Espírito Santo de Deus estava agindo no meio de uma tribo isolada da civilização, preparando o povo para o conhecimento do livro sagrado. Então, quando Jesus ele disse, grande é a colheita, grande é o campo, o mérito nunca foi nosso. E já estamos terminando, veja que Pedro, quando ele direcionado pelo Espírito Santo, lá em Atos 10, para visitar Cornélio, veja que Cornélio ele já era um homem de oração, um homem que dava esmolas, e todas essas obras que ele estava fazendo, ela subiu até o trono de Deus, e então Deus fala, Pedro, vai lá, prega a minha palavra para aquele homem. Então Pedro, de quem foi a honra ali? Foi de Pedro? Não, não foi, foi do Espírito Santo. Ele já tinha preparado o coração de Cornélio. Pedro estava ali para quê? Para ratificar. Pedro estava ali para confirmar que o ministério, a salvação não estava apenas para judeus, mas também para gregos. Era Deus abrindo as portas do evangelho para os não judeus. Então, veja que Deus, ele fez maravilhas. E então vou pular para a conclusão. Só para concluir, o Filho de Deus ele está voltando, amados. A obra de Deus ela está carente de ajuda. Então saia da zona de conforto, abandone o comodismo. Aí talvez tenha gente que diga assim, mas eu dou o dízimo, eu venho na igreja todo domingo, eu sou um cristão que eu pratico boas obras, então isso é suficiente. Só que eu te pergunto, você tem orado por missões? Você tem orado pela vida do teu próximo? Tem muito cristão que fala assim, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e me leva logo, porque eu não aguento mais esse povo. Olha, essa pessoa, ela não sabe o valor de uma alma, ela não sabe o que ela está falando. Nós temos que desejar sim a volta de Cristo, mas ao mesmo tempo nós temos que nos emocionar, chorar e orar pela salvação do nosso próximo. Então as pessoas estão lá fora precisando ser encontradas. Então assim como Jesus ele foi, nós também devemos ir de encontro àqueles que necessitam de ajuda. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Muita gente prega assim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Nós sabemos que nós temos um inimigo. Nossa, parece que está meio fora de contexto aí, Fabiano. Não, vocês vão entender. Tem gente que fala assim, por que eu falei isso? Porque a obra de Deus, quando você faz a obra de Deus, o inimigo vai se levantar. Note isso, o inimigo vai se levantar. Aí então as pessoas dizem assim, mas está escrito lá, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, está certo? Quem levanta a mão, está certo? Oi?
Muito bem, Miriam, parabéns. Não existe isso, amados. Não existe isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode ser o maior crente, ele não vai fugir, ele vai rir da sua cara. Mas quando você se sujeita a Deus, quando você está debaixo de oração, quando você está debaixo de clamor, aí onde vem aquele texto que eu falei, que o pastor Rai tinha usado, quando você está debaixo de oração, quando você está ali em adoração, quando você está meditando na palavra, quando você está adorando, então é onde o Espírito Santo começa a agir. Separai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho anunciado, ou preparado. Então, amados, quando você está debaixo da autoridade de Deus, quando você está debaixo de jejum e oração, então não tem demônios que te resista. Quando você está sujeito à vontade de Deus, não tem demônio que te resista. Então, quer vencer? Tenha Deus acima da sua vida, tenha Deus, seja obediente à sua palavra, obedeça os mandamentos dele. John Wesley, ele chegou a falar uma frase, ele diz assim: dai-me 100 homens que nada tema senão o pecado, que nada deseje senão a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens, Senhor, que nada tema além do pecado, e que nada tema além de Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. E nada deseje senão somente a Deus, então eu abalarei o mundo. E eu quero concluir com um texto. Eu quero concluir com um texto que eu li, que eu vi de um vídeo que está no YouTube, o bote salva vidas. Veja que coisa linda, irmãos. Eu fiquei impactado com essa mensagem. A própria imagem de Deus refletia no homem, como uma imagem de amor, como imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as suas águas, e esse reflexo foi distorcido, porém Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres revestidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e a sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já os tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe, a igreja de Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de muitas almas, e precisamos de toda ajuda a bordo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, amados, como que nós podemos fazer? Missões, ela é feita de 3 formas, eu já estou encerrando com essa. Missões é feita de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. Então, para deixar uma coisa bem clara, antes de você querer ganhar o mundo, primeiro olha os que estão dentro da sua casa. Antes de você querer ganhar o mundo, olha aqueles que estão em volta da sua casa. Antes de você querer ganhar o mundo, olha aqueles que estão no seu convívio, no seu trabalho. E então faça missões. Estude, se dedique e dê o seu melhor para o reino de Deus. Amém? E eu encerro aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus.
Pastor, desculpe.